O Salmo 131 foi escrito pelo rei Davi. No texto massorético, que é o texto original da Bíblia, está escrito Cânticos de Peregrinação, ponto, de Davi. Esse salmo faz parte do grupo dos Cânticos de Peregrinação, que são formados pelos Salmos 120 até o Salmo 134. Esse conjunto de 15 salmos são chamados de cânticos de peregrinação porque quando o povo de Israel vai até Jerusalém nas épocas das festividades da Páscoa, da festa do Pentecostes e da festa dos Tabernáculos, eles vão cantando esses salmos, do 120 até o 134. Quando você lê os Salmos 120 até o Salmo 134, você vê que todos eles falam de alguma forma a respeito de livramentos que Deus deu para a nação de Israel, falam a respeito de Jerusalém ser uma cidade, um ponto principal onde o povo de Israel se reúne para louvar ao Senhor e adorá-lo. Fala sobre o Monte Sião. Quando você abre o Salmo 125, está escrito que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E esse Monte Sião é um monte que fica em Jerusalém e que é um ponto de adoração e que simboliza a união, a comunhão do povo de Israel. Então, todos esses salmos falam a respeito da unidade de Jerusalém. Inclusive, o Salmo 133 vai falar a respeito da importância da comunhão, que Deus se alegra quando o povo vive em união. Por quê? Porque são salmos que estão falando a respeito da unidade do povo de Israel. E esses salmos refletem a dependência de Deus. Por isso que esse conjunto de 15 salmos, do 120 até o 134, são os salmos que o povo de Israel canta quando sobe para Jerusalém. Esses cânticos de peregrinação, em algumas Bíblias, são conhecidos como Cântico dos Degraus. Cântico dos Degraus porque degraus remete à escada, remete à subida, e Jerusalém fica numa região montanhosa. Então, Cântico dos Degraus significa quando nós nos reunimos para subir até Jerusalém para participar das festividades, seja da Páscoa, do Pentecostes ou da festa dos Tabernáculos. E esse Salmo 131, ele é formado por 3 versículos que nos falam de 3 temas. O primeiro tema é humildade, o segundo tema é contentamento e o terceiro tema é dependência de Deus. Vamos ler aqui essas 3 partes. No primeiro versículo, Davi nos fala: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Ele está falando que ele tem um coração humilde, que ele não teve olhos altivos. Inclusive, Provérbios capítulo 6, no versículo 16, se não me engano, fala que Deus abomina, que Deus detesta 6 coisas e a 7ª ele abomina. E a primeira coisa que Deus detesta é o olhar altivo. E Davi fala aqui: nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos. Ou seja, Davi não procurava ter conhecimento a respeito de assuntos para se engrandecer, nem em coisas muito elevadas para mim. Ele tomava uma postura humilde. Segunda parte é o versículo 2. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Uma criança desmamada pela mãe é uma criança que teve o seu momento de alegria, de mamar, de receber a amamentação, de receber o leite materno, de receber o abraço da sua mãe. A criança que é desmamada para com a sua mãe é uma figura, uma imagem de uma criança que está em paz, de uma criança que agora já cresceu, está tranquila. E assim Davi fala a respeito de contentamento.
a criança que já recebeu o leite materno, que já recebeu o que era necessário, que já está satisfeita e que agora pode prosseguir na sua caminhada. Davi fala no versículo 2: é certo, o de certo é certo, que eu fiz calar e sossegar a minha alma. Em outras palavras, eu não tenho reclamações, petições, coisas a mais para ficar inquietando a Deus. Eu fiz calar a minha alma e sossegá-la, ou seja, eu fiquei sossegado, eu estou satisfeito, eu estou contente. Assim como uma criança, qual criança desmamada, para com sua mãe. Assim como uma criança que já foi desmamada e já não exige mais nada da sua mãe, porque já recebeu da sua mãe o leite materno. Assim é a minha alma para comigo, tal é a minha alma para comigo. Ele está falando que ele está satisfeito, ele tem contentamento. E a última parte é o versículo 3. Espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. Quando ele fala espere Israel no Senhor, ele está dizendo continue sempre esperando em Deus. Dependa de Deus. Aguarde em Deus. Quando você estiver ansioso, lembre de Deus. Quando você estiver em depressão, espere uma cura e uma força em Deus. Quando você estiver com uma crise financeira, espere em Deus. Quando você estiver com um problema na família, leia a palavra de Deus, faça tudo o que cabe a você fazer e espere em Deus, desde agora e para sempre. Seja alguém que depende da ação, da força e do braço de Deus. Então esse salmo ele é muito simples, mas ele fala de 3 temas muito importantes: a humildade, porque Deus abomina o olhar altivo. Existem muitos versículos na Bíblia que condenam a arrogância, a soberba, a prepotência, a exaltação, o autoelogio, pessoas que olham para si próprias e que acham que são o máximo e que podem tudo. Deus abomina isso. Versículo 2, sobre o contentamento. Existem muitas pessoas que vivem murmurando. A alma delas fica o tempo todo inquieta. Elas não descansam. Elas ficam o tempo todo reclamando da vida, pedindo para Deus mais e mais. Elas nunca se satisfazem. Davi aqui traz a imagem de uma criança desmamada, de uma criança que está satisfeita em relação à sua mãe, que não precisa mais exigir dela nada, porque já está satisfeita. E o último assunto fala a respeito da dependência de Deus. Tem muitas pessoas que dizem não a Deus. O Salmo 14 fala que diz o nécio, nécio significa tolo, diz o nécio no seu coração não a Deus. São pessoas que têm confiança no próprio braço, na própria força e que desprezam Deus. E quando essas pessoas muitas vezes caem em uma depressão, caem em uma ansiedade, muitas delas chegam a tirar a própria vida na hora em que não sabem o que fazer. São pessoas que demonstram tanta força, tanta capacidade e de repente, por uma crise, não sabem lidar com ela por faltar inteligência emocional, por faltar presença de Deus. Então, esse é o Salmo 131. Ele é um salmo, como eu falei no começo do vídeo, que foi escrito pelo rei Davi. Sabe-se quem é o autor desse salmo. Tem muitos salmos na Bíblia que você não sabe quem é o autor. Mas esse Salmo 131, no título, no texto original, está escrito que ele é um salmo de Davi. Sabe-se que ele é um salmo que faz parte do conjunto do Cântico das Peregrinações. O povo de Israel canta esse salmo juntamente com o Salmo 120 até o 134, quando eles estão peregrinando para Jerusalém para participarem das festividades da Páscoa, da Festa dos Tabernáculos e da Festa do Pentecostes. E este salmo está no livro 5 dos Salmos. O livro de Salmos, ele contempla um longo período da história de Israel.
ele não foi escrito de uma única vez. Ele é um livro composto por vários textos que refletem a comunhão de vários homens com Deus ao longo do tempo. Então, esse livro de Salmos ele foi sendo organizado no tempo. Primeiramente, eles reuniram o Salmo 1 até o 41 e formaram o primeiro livro dos Salmos, do 1 ao 41. Depois, eles encontraram os Salmos 42 até o 72 e formaram o livro 2. Depois, eles reuniram os Salmos 73 até 89 e formaram o livro 3. Depois, fizeram uma reunião do Salmo 90 até o Salmo 106 e formaram o livro 4. E por último, formaram o livro 5, quando eles reuniram o Salmo 107 até o Salmo 150. Depois que eles reuniram esses 5 livros, formou-se o livro de Salmos, que é composto por esses 5 livros, e nós temos o Salmo 1 até o Salmo 150. E nesses salmos, a maior prova de que eles não estão organizados em ordem cronológica é que o Salmo 90 foi escrito por Moisés. O texto original fala que Moisés escreveu a respeito da brevidade da vida, que nós vivemos em torno de 70 anos, e quando alguns chegam até os 80, chegam com cansaço e com enfado, e que nós devemos pedir a Deus para nos ensinar a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Moisés escreveu esse salmo sobre a brevidade da vida e ele corresponde ao Salmo 90. E nós sabemos que Moisés viveu muito tempo antes do rei Davi. Mas o livro de Salmos começa com o livro 1, do Salmo 1 até o 41, todos redigidos pelo rei Davi. Depois, você tem que o livro de Salmos, ele traz uma composição variada. Tem orações, lamentações, imprecações. Já expliquei aqui em outros vídeos de outros salmos que imprecações são aquelas orações que são feitas para a derrota e a desgraça do inimigo. O principal salmo imprecatório é o 109. Foi escrito por Davi. Davi pede que o Senhor coloque outro inimigo acima do meu inimigo, que a sua esposa seja viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás esteja à sua direita. Então nós vemos que imprecações são orações muito fortes pedindo a derrota e a desgraça do inimigo. Nessas orações, alguns pregadores dizem que você pode fazer orações assim quando você tem seus inimigos, mas essa interpretação está equivocada. Quando Davi faz essas orações, ele está desabafando e sendo sincero com Deus. E as orações imprecatórias nos ensinam que nós podemos orar sendo sinceros, contando para Deus todos os nossos pecados e os nossos desejos pecaminosos mais íntimos e perversos. Mas, depois que nós confessamos, quando nós fazemos essas orações, elas têm o propósito de confessar e identificar o que está dentro do nosso coração. Depois que identificamos pela confissão o que está em nosso coração, precisamos tratar desses sentimentos, dessas perversidades, de acordo com a palavra. Tratando o desejo de ver a ruína do inimigo, a palavra vai ensinar: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, que foram as palavras que Jesus disse quando estava sendo crucificado na cruz. Ele intercedeu para que Deus o perdoasse o mal dos seus inimigos. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso em Mateus, no capítulo 6. Ele fala que quando vocês orarão, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, os meus ofensores.
Então, esse texto revela que a Bíblia traz como mandamento que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Além dessas palavras de Jesus, o Salmo 94 fala que somente a Deus pertence a vingança. Então, quando você lê uma oração imprecatória, como o Salmo 109, em que Davi pede tanta desgraça para o inimigo, nós devemos interpretar que Davi está abrindo e rasgando o coração, confessando o pecado que ele carrega no coração para Deus. Porque depois ele pede que Deus faça justiça e que só a Deus pertence a justiça. Então, se você ouvir uma pregação com base em Salmos, dizendo que os Salmos mostra que existem pedidos para a desgraça do inimigo, que você pode fazer essas orações, aceite sim que você pode fazer essas orações, mas para confessar a Deus o seu pecado e dizer: Deus, olha só como está o meu coração. Além disso, das orações de louvores, das lamentações, das imprecações, existem salmos que são instrutórios, salmos que vêm para trazer ensinamento, como por exemplo o Salmo 15, que fala: Quem morará no teu tabernáculo, Senhor? E o Salmo 15 ensina: aquele que anda em sinceridade, que não aceita peita contra o próximo, que não difama com a sua língua, mas que se alegra com a verdade. Esse salmo, por exemplo, é um salmo de instrução. Ele traz ensinamento a respeito de como você deve fazer para poder entrar no céu. Existem salmos de revelação geral, como por exemplo o Salmo 19, que serve para revelar que Deus existe. O Salmo 19 fala: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. O que o Salmo 19 está falando? Preste atenção nos céus, preste atenção nas estrelas, preste atenção no sol, preste atenção que todos os dias ele se levanta e se põe, preste atenção que todos os dias existem a diferença entre dias e noites, e tudo isso manifesta a glória de Deus. Salmo de revelação geral é um salmo que mostra que, observando as coisas criadas, nós podemos conhecer a respeito de Deus e entender que ele realmente existe e está presente. Então, os Salmos, eles são um livro que tem várias poesias e poemas que nos ensinam como nos relacionarmos com Deus. Os Salmos têm vários autores. Cada autor mostra como falou com Deus, como se colocou diante de Deus, como se relacionou com Deus. E nós podemos aprender com esses relacionamentos dos salmistas como nós podemos falar com Deus. Quando você cita, por exemplo, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, você está fazendo uso do Salmo 91 para a sua proteção e para a sua segurança. E por que nós fazemos uso do Salmo 91? Porque as palavras que estão escritas ali revelam que uma oração do salmista que está depositando a sua absoluta confiança na segurança do Senhor. Então nós recitamos aquele salmo quando passamos pela falta de alguma coisa, seja saúde, seja doença, seja problema financeiro, seja falta de força ou de qualquer coisa, podemos invocar o Salmo 23 e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, na hora em que citamos o Salmo 23, estamos citando ele como a palavra de Deus. E o Salmo 131 fala sobre isso. Seja humilde, tenha contentamento e espere, tenha dependência no Senhor. Descanse no Senhor. Independente daquilo que você está passando, mas descanse no Senhor. Olha o que diz o versículo 3. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Espere no Senhor,
agora e sempre na sua vida, em todas as causas, em todas as questões, seja em causas judiciais, seja em problemas médicos, seja com relação a finanças, seja com relação ao seu relacionamento, seja com relação à sua paternidade, maternidade, com relação a qualquer problema que você enfrentar, dependa do sempre do Senhor. Essa é a meditação do Salmo 131. Hoje é dia 10 de dezembro. Todos os meses nós fazemos a leitura do livro de Provérbios. Se você lê Provérbios, que tem 31 capítulos, todos os meses, lendo um capítulo por dia e lendo os capítulos 30 e 31 no dia 30 dos meses que só tem 30 dias, você consegue tomar decisões mais inteligentes, porque o livro de Provérbios traz conselhos que, se você medita diariamente e para aplicar na sua vida, vão trazer excelentes resultados. Quem lê Provérbios todos os meses e aplica durante 5 anos, com certeza prospera em todas as áreas da vida. Porque quando você se exercita em praticar provérbios durante 5 anos seguidos, você vê resultados extraordinários e diferentes na sua vida pessoal, no seu casamento, nas suas finanças, no seu crescimento, porque provérbios traz conselhos e recomendações que são sábias, que foram deixadas, escritas pelo rei Salomão, que recebeu a sabedoria do próprio Deus. Deus deu a sabedoria para ele. Você pode ver isso no livro de 1 Reis, no capítulo 3. Lá está escrito que Salomão orou ao Senhor e Deus apareceu a ele e ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria para ele. E foi com a sabedoria que ele recebeu de Deus que ele escreveu o livro de Provérbios. E por essa razão vale a pena meditar em Provérbios e também em Eclesiastes. Eclesiastes tem 12 capítulos. Você pode ler depois, algumas vezes no ano, mas dê destaque para o livro de Provérbios. Como hoje é dia 10 de dezembro, eu vou deixar aqui uma meditação sobre Provérbios, capítulo 10. Do lado, eu vou deixar um botão para que você possa se inscrever aqui no canal e receber as notificações sempre que houver vídeos novos. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. E você que está acompanhando a meditação aqui dos Salmos, nós vamos continuar lendo Salmos. Hoje nós lemos o Salmo 131 e faltam 19 salmos para nós chegarmos até o Salmo 150. Então, daqui a 19 dias, no dia 29 de dezembro, nós concluiremos as meditações em Salmos. Se você perdeu a meditação dos Salmos anteriores, pode procurar aqui no canal, na seção das playlists, uma playlist chamada Meditações em Salmos. Lá tem todos os salmos, desde o Salmo 1 até o Salmo 150, quando nós terminarmos isso no dia 29 de dezembro. Deus abençoe a todos. Agora vai aparecer aí o vídeo de Provérbios 10 e o botão do lado para que você possa se inscrever no canal. Fique na paz e na graça de Jesus hoje e sempre. Amém.